pessoal, boa noite a todos vocês. Vamos dar início à nossa quarta semana e, consequentemente, nós vamos bater um papo hoje sobre a nossa aula 04, ok? Então dou aí um bom início de semana a todos vocês, espero que todos vocês estejam bem, de forma que nós possamos ter um bom desenvolvimento nessa próxima semana. Bom, de forma aí a atualizar os nossos estudos referentes à semana, nós vamos abranger aí, por exemplo, os satélites artificiais, os seus princípios físicos, a gravitação versus a satelização, as suas características de aplicação e os tipos de órbitas e etc. Então, iniciamos na página 3. Posteriormente, nós vamos abranger o pré-processamento de dados em sensoriamento remoto, com as respectivas correções radiométrica, geométrica e atmosférica, ok? Então, iniciando lá na página 8. E, dando prosseguimento, nós vamos também abordar o sensoriamento remoto da vegetação, da água e do solo, com o início da abordagem na página 13. Consequentemente, lá na 16, os nossos fundamentos aí, a nossa bibliografia. Tudo bem? Bom, ajustando a tela, pessoal, nós começamos com os princípios físicos aí, relacionados aos satélites artificiais. Bom, então digo para vocês aí que a matéria tem a propriedade de atrair a matéria. Então nós temos aí as leis de Newton, os princípios de Newton. Então, por exemplo, a força gravitacional, nós temos aí G, mão e min sobre uma distância ao quadrado. Então nós temos aí satélites que provocam ou matéria até então, se falando, que atrai a matéria. Então nós temos aí alguns exemplos, alguns desenhos. Então vocês também já tiveram a oportunidade lá no ensino médio de trabalhar em cima um pouco aí dos princípios de Newton, ok? Bom, então ajustando a nossa tela aqui. Agora nós entramos nas características de aplicação dos satélites artificiais. Então, por exemplo, nós temos satélites de exploração, está relacionado aí com as pesquisas sobre o universo e o sistema solar. Observação, monitoram sobretudo aí o planeta Terra, por exemplo, os da série Landsat. Temos satélites de comunicação, utilizados para os meios de comunicação e telecomunicações, então TV, rádio e assim por diante. Os satélites de navegação, utilizados, por exemplo, para as diversas embarcações, substituindo a bússola. Então, por exemplo, o GPS, o Sistema de Posicionamento Global, é um satélite aí de navegação. Então, implementando também a tecnologia GNSS, então, Sistema Global de Navegação por Satélites. Posteriormente, aí nós temos os relacionados aí à meteorologia. Então, eles são utilizados para poder monitorar o tempo e o clima do planeta Terra. E também os militares, utilizados para estratégia militar. Então, também chamado aí de satélites espiões. Tudo bem? Então, indo em diante. Vamos ajustar a nossa tela. Bom, então, ainda nos satélites artificiais, nós temos os tipos de órbitas. Então, nós temos aí primeiro a órbita kepleriana. Então, essa órbita de Kepler descreve aí o movimento de um corpo em órbita, por exemplo, como se fosse uma elipse, uma parábola ou uma hipérbole. Então, olha lá. Então, também em círculos, então nós representamos o desenho aqui também. Ela forma um plano aí bidimensional orbital no espaço 3D, tridimensional. Ok? Depois nós temos aí a órbita geoestacionária. Então, quando for circular, acompanhando a linha do equador da Terra, ela possui latitude zero. Então, nós temos aqui a linha horizontal, que é a linha do equador, e nesse caso possui latitude zero. Se está na porção norte, variando de 0 a 90 positivo, e se está na porção sul, variando de 0 a menos 90. Ok? E a sua rotação acompanha exatamente a rotação da Terra. Então, daí recebendo o nome de geoestacionária. Por exemplo, nós temos aí o GEO, então, Geostationary Earth Orbit. Então, ela é uma órbita aí geossíncrona, com uma altitude de 35.786 km. Então, seguindo, nós temos também a órbita baixa. A órbita é considerada como baixa, cujos objetos aí se encontram abaixo de 2.000 km. Exemplo aí, nós temos a LEO, Low Earth Orbit. E depois temos uma órbita média, então, onde os objetos aí se encontram entre 2.000 km e a órbita geoestacionária. Como exemplo disso daí, nós temos a MEL, então Mean Earth Orbit, ou então a Intermediate Circular Orbit, que é a ICO.
Depois nós temos aí a órbita alta. Então, essa órbita alta, nós temos objeto aí cujo eles aí se encontram acima da órbita geoestacionária, ok? Então percebemos também que a órbita geoestacionária também é um parâmetro de referência, tudo bem? Bom, agora sim passamos para a parte do pré-processamento de dados em sensoriamento remoto. Inicialmente aí o pré-processamento, digo a vocês que é uma melhoria, um trabalho em cima da imagem, visando aí abordar uma melhoria onde nós aplicamos técnicas, aplicamos aí funções computacionais com auxílio de software para que nós possamos pegar a imagem inicial e fazer o antes, aplicando uma técnica para que nós possamos gerar melhoria no depois. Ok? Inicialmente nós temos aí a correção radiométrica, também chamada de calibração. Essas imagens originais, frequentemente, elas apresentam degradações radiométricas. Então, em função, por exemplo, pessoal, do desajuste na calibração dos detectores, que são erros esporádicos aí na transmissão dos dados das influências atmosféricas. Ou seja, são erros que, na maioria das vezes, aí, são difíceis de ser controlados. Então, a correção radiométrica ela visa corrigir essas degradações e é uma das mais importantes fases do processamento digital. Por quê? Porque caso essas imperfeições aí não sejam removidas, elas poderão ser enfatizadas, por exemplo, aí, quando nós formos aplicar a técnica do realce de imagens. Então, o que nós fazemos? Nós temos aí uma imagem inicial, nós aplicamos uma técnica nessa imagem inicial com a utilização de softwares e, posteriormente, nós temos uma imagem final aí com melhorias. Okay? Então, essa é basicamente a aplicação da técnica da correção radiométrica. Bom, temos aí então ainda na correção radiométrica as principais correções. Então nós temos aí stripping, que são padrão sucessivo de linhas horizontais que aparecem na imagem, por exemplo, devido à diferença de ajuste, diferença de desajuste na calibração dos detetores. E também tem o dropped lines, ou também chamado de linhas com ausência de informação. Define para nós um padrão horizontal anômalo na imagem que ocorre aí com a perda de informações quando aí de gravação ou transmissão defeituosa, ou ainda também no posterior processamento de dados. Então nós aqui temos capacidade de avaliar imagens, coloquei para vocês aqui, mostrando um pouquinho do antes, comentando em relação ao durante e também abordando depois. Nós temos uma imagem aqui sem correção, então nós aplicamos aqui técnicas por meio de softwares e, consequentemente, chegamos na imagem final. Okay? Agora passamos aí para as correções geométricas. Possui também grande importância na eliminação de distorções sistemáticas e integração lá nos dados em SIG. Porém, nós temos que também escolher o modelo de correção adequado. Podemos trabalhar aí com mapeamento direto, onde esse mapeamento transforma para nós as coordenadas C e L em coordenadas de referência, então abscissa ordenada, XY. Temos aí o mapeamento inverso, então T-1, transformando coordenadas de referência em coordenadas de imagem bruta, C e L, por isso o mapeamento inverso. E posteriormente aí a reamostragem, que nada mais é do que uma interpolação, que é o cálculo dos níveis aí de cinza da imagem corrigida. Ok? Bom, agora passamos para as correções atmosféricas. Então, a atmosfera, eu digo a todos vocês que é um outro fator provocante de degradações. Então, degradações aí são, vamos dizer, são detalhes aí que vão comprometer a qualidade final da imagem. Então, são pioras. Nem sempre isso é controlável. Okay? Muitas das vezes aí vai comprometer a análise e a interpretação das imagens. Então, nós devemos realizar a correção. E nessa ocasião, isso é feito através de modelos matemáticos. Bom, esses modelos aí são de difícil aplicação, devido aí aos parâmetros atmosféricos que, em algumas das situações, nós não temos modelos conhecidos aí. Então, nessa ocasião, nós temos algumas complicações e dificuldades. Bom, na prática, o que nós fazemos? Nós aplicamos basicamente dois métodos. O método da regressão de bandas, que assume duas bandas, o valor aí assume entre duas bandas altamente correlacionadas,
a equação de reta que deverá melhor ajustar passando pela origem, caso não houvesse efeito aditivo da atmosfera. Posteriormente, nós temos aí o método mínimo de histograma. Consiste na identificação na imagem das áreas com sombras, por exemplo, de relevo, de nuvens ou corpos limpos de água, ou se assume aí se essas áreas possuem radiâncias zero ou valores de nível de cinzas não nulo aí, ok? Então, isso daí são provenientes do efeito aditivo do espalhamento atmosférico. Então, são esses dois métodos aí que nós, na prática, vamos poder controlar essas situações. Bom, agora aí comentamos sobre o sensoriamento remoto. Então, vamos abordar inicialmente a vegetação. Olhando essa primeira imagem aqui, nós temos a maior fonte de energia do mundo, emitindo fonte de radiação eletromagnética. Então, é esse senhor aqui, o Sol. Então, ele emite essa energia nas plantas e, de acordo com as características das plantas, essa radiação ela é refletida. Então, por exemplo, aí, nós vamos ter alternância no valor de reflectância devido à clorofila das plantas, a forma, a área, o número de folhas, a estrutura geral envolvendo a celulose, das propriedades espectrais das plantas. Okay? Então nós vamos ter aí diversas características, diversos fatores aí, quanto ao tipo, por exemplo, se é grama, se é arbusto, se é um pinheiro, se é uma árvore de pinos, por exemplo. Então, de acordo aí com o comprimento de onda, nós vamos ter aí um valor de reflectância, ok? Então, de forma geral aí, as plantas podem ser facilmente distinguidas pela sua reflectância no infravermelho próximo. Bom, agora nós temos aí o sensoriamento remoto da água. Então, por exemplo, nós temos também variâncias, conforme nós percebemos aqui embaixo, uma menor reflectância e na parte de cima uma maior reflectância. Então, quando nós temos aí uma maior quantidade de fitoplâncton, então o gráfico apresenta para nós que a água vai proporcionar uma maior reflectância. E quando nós temos aí menor quantidade de fitoplâncton, nós teremos aí uma menor reflectância. Okay? Nós temos também concentração de partículas, então, de acordo que temos aí um aumento de concentração de partículas em suspensão, então isso vai favorecer uma maior reflectância. Okay? Então, como eu disse para vocês, as superfícies, os objetos, eles também aí alternam a sua reflectância de acordo com as suas composições, com as suas coberturas e assim por diante. Então, em seguida, nós temos também a reflectância dos solos. Então, como eu disse, é função de vários fatores, por exemplo, a textura do solo, se o solo ele é arenoso, siltoso ou argiloso, a umidade, se o solo se comporta como seco, úmido ou saturado, o conteúdo de matéria orgânica, o conteúdo de óxido de ferro, por exemplo, magnésio, e assim vai, a salinidade do solo e a rugosidade superficial. Então, se esse solo possui aí, se esse solo está descoberto, se ele tem vegetação, se ele tem aí matéria orgânica em decomposição, então, todas essas características aí vão interferir na reflectância do alvo ou do objeto. Okay? Então, por exemplo, aqui no gráfico 1 nós temos um alto teor de matéria orgânica, estrutura argilosa. Então, para o gráfico 1, consequentemente, baixo valor de reflectância. Okay? Posteriormente, nós temos aí também baixo teor de matéria orgânica e médio teor de óxido de ferro, fornecendo alto valor de reflectância. Pessoal, então, esse é o nosso material teórico. Então, aqui estão os nossos materiais onde nós apoiamos a busca, a pesquisa, ok? Então, vocês podem abordar também esses livros para posteriores estudos. Bom, agora eu me coloco à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Espero que vocês estejam acompanhando as semanas, lendo todo o material. Esse é o meu e-mail particular, tá? Mas também estou na caixa do correio. Qualquer dúvida eu me coloco à disposição, ok? Bom, então eu vou ficando por aqui, pessoal. Vou deixando meu muito obrigado a todos vocês aí. Então, agradeço pela participação, pelo empenho. Me coloco à disposição também lá na caixa do e-mail para dúvidas, questionamentos. Então, na medida do possível aí, nós vamos nos comunicando, ok? Então, deixo o meu muito obrigado, um grande abraço a todos vocês e uma boa semana de trabalho. Até mais.